Bom, boa tarde, já são 17h07 e estou dando início a mais uma live. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Essas lives serão diárias, então todos os dias, às 17h07, terá live aqui no perfil da LCKR. Específica agora nessa reta final, porque nós estamos na reta final já, né? Faltam hoje, a partir de hoje, 46 dias para o exame de ordem. Você pode conferir, né, o nosso cronômetro. Lá nos destaques tem um destaque chamado OABômetro, que faz a contagem regressiva de quantos dias faltam para o exame de ordem, para a primeira fase do exame de ordem. Agora, um recadinho importante: se esse cronômetro for para deixar você ansioso, por favor, não vá no destaque, não olhe, porque o intuito dele não é deixar você ansioso, tá bom? Mais nervoso, mais preocupado com o dia da prova. E hoje, o tema que nós vamos estudar, que nós vamos discutir, que eu vou falar, é sobre a reta final. O que estudar? E aí, você já parou por fazer essa pergunta? O que estudar nesta reta final do exame de ordem? São uma multiplicidade, né, de disciplina. Agora, não é hora de estudar tudo, não é hora de pegar uma doutrina, não é e ler a doutrina toda, porque você não vai dar conta. Agora, nessa reta final, faltando 46 dias para o exame, é a hora da gente fazer, é a hora de se ter um estudo estratégico, focado na primeira fase, focado em resolução de exercícios. Veja bem, o que eu sugiro nessa reta final? Eu preciso que você seja bem sincero com você mesmo e responda a seguinte pergunta. Deixa eu só desligar aqui, tá? Só um minuto, por favor. E eu quero que você responda a seguinte pergunta: qual matéria que eu domino? Qual é a matéria dentro do conteúdo programático do exame de ordem que eu domino, que eu sou bom? Por quê? Essa matéria é a que você vai menos estudar, porque você já tem um domínio da matéria. Em contrapartida, você vai pegar aquela matéria, você vai se informar. Qual é a matéria que eu menos tenho domínio? Qual a que eu menos sei? Que eu não sei nada. Essa matéria, você vai deixar ela de lado um pouco. Você não vai abandoná-la. Você vai deixar de lado um pouco. E vai, mediante desse quadro, fazer um quadro de horários, um cronograma, para que você consiga estudar de maneira estratégica até o dia da primeira fase, até dia 7 de março. Compreendido? Então, veja bem, se destacar é que você faça simulados até o dia da prova. Até o dia da prova, não. Até uma semana antes do dia da prova. Por quê? O simulado é muito importante para que você conheça a FGV, para que você comece a conhecer o padrão de perguntas, para que você comece a perceber a linha de raciocínio da FGV. Acontece que pode ocorrer de cair algumas perguntas que já caiu em provas anteriores e você, de tanto fazer o simulado, você pode aí garantir mais uma questão, tá bom? Então,
Dentro desse nosso cronograma que nós vamos montar juntos amanhã, então amanhã não perca, marque um amigo, marque um estudante, um colega que esteja se preparando para o exame de ordem. E também quero deixar aqui, aproveitar, né, que eu tô falando, para você convidar um amigo que está fazendo o exame de ordem, convide ele para fazer parte do nosso grupo aqui no Instagram, o grupo secreto da primeira fase LCKR Exame de Ordem. Ele é um grupo secreto. Na verdade, é aquele melhores amigos do Instagram. Então, essas pessoas, elas têm stories diferentes, elas têm lives diferentes e a gente está mais pertinho ali. Então, eu deixo lá materiais exclusivos para essas pessoas que fazem parte deste grupo. Você não paga nada para fazer parte do grupo. É só me mandar um direct falando que quer fazer parte do grupo, eu te incluo e aí a gente vai estar juntos nesse grupo aí de estudos para a primeira fase. Por que é interessante esse grupo? Esse grupo ele é interessante porque é muito bom a gente andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Ali há uma troca de interação, uma troca de informação que pode sanar a sua, pode te enriquecer e que faz toda a diferença. Pessoas com as mesmas apreensões, pessoas com a mesma vontade, com a mesma aspiração. Então, é um grupo de estudo que vai te fortificar, tá? Então, eu te convido a fazer parte desse grupo. É só mandar um direct, você vai fazer parte dele secretamente, gratuitamente. Não sei se você sabe, mas muitos grupos desse, muitas pessoas cobram para colocar pessoas incluídas nesse grupo. E aqui na LCKR, para essa primeira fase da OAB, ele é completamente gratuito, é só pedir via direct. Antes da gente entrar nas matérias propriamente ditas, eu quero informar para você que a live de ontem não ficou gravada aqui. Aliás, ficou. Aí eu tirei porque eu queria editar, né? Tirar esses vácuos, esses vazios, esses vícios de linguagem que eu às vezes coloco, né, daí. Então eu queria tirar essas coisas, mas aí o vídeo ficou grande e não consegui trazê-lo de volta pro Instagram. Nós conversamos sobre ansiedade. Eu vou editá-lo da maneira que você não perca as coisas mais importantes que foram conversados ontem e assim você tirar o maior proveito da live de ontem, tá? Então eu ainda vou colocar o vídeo da live de ontem, você não vai perder, ele vai vir pra cá, tá bom? É só me dar um tempinho aí. Mas voltando às matérias. Uma matéria que é muito importante no exame de ordem e que eu aconselho a você a dar uma atenção especial é o Código de Ética. O Código de Ética é uma matéria muito importante, tem um número grande de questões e que você precisa ir bem nessa prova. Você precisa garantir os pontos dessa prova. Professora, eu vou ler o Código de Ética agora na reta final? Não. Você não vai ler o Código de Ética agora nessa reta final. Agora é importante que você tenha o Código de Ética aí com você. Mas você não vai ler. Você vai pegar as provas anteriores. Sempre, gente, sempre pegue provas anteriores. Se você que tem um livro de questões, deixa eu ver se dá pra... Aqui, ó, tá vendo? Vamos ver aqui. Esse aqui. Esse livro é de quando eu me preparei para o exame de ordem. Se você tem esse livro, que são questões, né, que a gente estuda para o exame de ordem,
Você pode pegar esse livro também e estudar, tá? É um livro atualizado, tá, gente? Um bom material, né? Um bom estudo já começa com um bom material. E aí você começa a fazer, ó, se você tiver esse livro aqui, você faça as questões do código de ética, tá? Outra matéria que é muito importante, e ela, assim, ontem, nos stories, uma pessoa me perguntou desde quando que se começa a estudar para o exame de ordem. E se você pode conferir lá no stories, e eu respondi o seguinte: se você entrou para a faculdade de Direito agora, a hora é agora. É agora que você tem que começar a estudar para o exame de ordem. Se você já começou, ainda não começou a estudar para o exame de ordem, você está perdendo tempo. Por que que eu falo isso? A partir do primeiro período, tem matérias que quando a gente está na faculdade, a gente não dá muito valor. Mas no final do curso, elas fazem toda a diferença. Primeiro, ajuda a desenvolver o raciocínio jurídico. A pessoa, quando ela entra no curso de direito, ela não tem maturidade o suficiente para desenvolver um raciocínio jurídico. E ali, as matérias, desde o primeiro período, ela vem construindo esse raciocínio jurídico. Você não vai estudar de maneira insana, né, pro exame de ordem, para pegar matérias avançadas. Não, você vai estudar o que você está estudando. E basta fazer um primeiro período bem feito. Você já começa a estudar para o exame de ordem. Não menospreze essas matérias. Filosofia do direito, introdução ao ensino do direito. A introdução ao ensino do direito vai trazer coisas que você não faz nem ideia, sabe? É onde que o professor ele começa a desconstruir as suas crenças e construir o direito dentro da sua cabeça. Então, se você já está no primeiro período, comece, leve a sério todas as matérias. Tem professor que fala que não é preciso, a partir do quinto, sexto período, começar a levar a faculdade a sério. Eu recomendo que a partir do primeiro período dê valor a todas as matérias, porque elas são de suma importância para desenvolver o seu raciocínio jurídico. E o raciocínio jurídico, ele te leva para um outro patamar, ele te leva para um outro lugar. Você pode até não dominar a matéria, mas você tendo raciocínio jurídico, você consegue ver ali o espírito do direito, né? O espírito do direito ali na questão e resolver dentro mesmo dos princípios do direito. Às vezes você está numa discussão, você não sabe a matéria em si, vamos colocar que seja uma questão do consumidor. Qual é o direito do consumidor? Você não faz a mínima ideia, porque você não se especializou naquilo, mas se você tem um raciocínio jurídico, você consegue pelo menos dar um norte. Se você já começa sabendo até por onde pesquisar, o que pesquisar, tá? Então, eu acho muito importante. E se você não está no primeiro período e não levou o primeiro período tão a sério, comece agora. Comece agora a estudar para o exame de ordem. Igual eu falo para você, não precisa ser de maneira insana. Você vai estudar e vai fazer um período bem feito, levando a sério cada disciplina que é ensinada ali. Combinado? Mas voltando para quem não está no primeiro período e para quem já está aí fazendo o exame de ordem. Então, o código de ética ele é muito importante. Outra matéria que eu iria falar, que ela é a coluna dorsal do exame de ordem e de todo o direito, é a Constituição.
Então, faça muita questão, muitas questões de direito constitucional. Faça o maior número de questões que você conseguir do direito constitucional. Ou tendo um livro desse, com questões, ou pegando as provas anteriores e resolvendo as questões das provas anteriores. Combinado? Outra matéria que é importante você estudar, fazer muitas questões, não é hora de ler doutrina mais, é de fazer questão, é o Código Civil. Você vai pegar o Código Civil e vai estudar. Vai fazer as questões, estudar. Quando eu falo estudar agora, nessa reta final, é fazer questões. Construa uma meta de quantas questões por dia você deve resolver. Tanto de ética, que ela é muito importante, quanto a de constitucional. Você também vai colocar matéria, exercícios, metas para exercício da matéria que você domina, você sobressai muito bem. E as outras matérias, o CPC também ele é muito importante você saber ali fazer as questões do CPC referente ao Código de Processo Civil. Por quê? Quando você chegar lá no Código do Direito Processual do Trabalho, chegar no direito tributário, na parte prática, você chegar ali estudando o CPP, você vai ter o Código de Processo Civil subsidiário a estas matérias, tá? Agora, muito importante, a diferença entre um código e outro, é claro, porque senão não teria, né, processo de trabalho, não teria do direito tributário, não teria direito penal. Tem diferenças. Então, comece a estudar, circulando na lei, as diferenças. Atente-se para os prazos que não são os mesmos, principalmente no processo penal, né? Não são os mesmos. O prazo no processo penal ele é corrido. Então, sim, dê preferência para isso. Oi, Laninha. Eu tô repassando aqui, Laninha, as matérias importantes para estudar. Eu vou retomar aqui para você pegar, que é o Código de Ética. Dê uma atenção ao Código de Ética. Faça bastante exercícios do Código de Ética. Bastante exercício do direito constitucional. Faça muito, porque ela é espinha dorsal para as outras matérias. Código Civil, Código Processo Civil, dê uma atenção especial para fazer exercícios dessas áreas, porque eles vão te preparar para fazer outras matérias. E aí, quando você chegou, eu estava falando sobre os prazos nos processos. Então, é bom atentar para os prazos. Quando você está estudando CPC, o prazo no CPC não é o mesmo do CPP. Então, você se atém, circule ali as matérias, as questões que se diferenciam um código de processo do outro. Outra coisa que eu acho muito importante, e tem pessoas que ensinam diferente, mas eu não aconselho, é pegar o Código de Defesa do Consumidor, você vai fazer exercício e vai mapear o Código de Defesa do Consumidor. O ECA, você vai mapear o ECA e vai fazer exercícios do ECA. LGPD é uma matéria que vai ser cobrado no exame de ordem, que você mapeie. Não vai ter como fazer exercício, mas é muito importante você ter conhecimento da letra da lei. Então, você vai fazer mapas mentais. Terão lives durante esse período de lives aqui,
que a gente vai fazer esses mapas juntos. A gente vai fazer o ECA, a gente vai fazer do CDC, vamos fazer do LGPD também. Então, nós vamos fazer esses mapas mentais juntos, vai ter um dia. E os mapas mentais, você vai ler esses mapas mentais todos os dias, até o dia da prova, tá? Os mapas mentais você pode ver até um dia anterior da prova. Você vai ter essas matérias bem fixadas, são leis pequenas e você vai conseguir dar uma geral nela e você consegue gabaritar essas matérias. Filosofia do direito, eu aconselho você pegar ou um livro de exercício, como esse aqui, né, da OAB, que tem várias questões. Se você não tem, pegue provas anteriores e faça os exercícios da filosofia do direito. O que você vai ver? As questões se repetem da filosofia do direito. Então, não é preciso se preocupar em ler aquelas literaturas. Elas se repetem. Então, sempre que você fizer, você vai deparar que a questão já caiu em anos anteriores. Algumas questões. Isso aconteceu na minha prova e acertei as duas questões. Então, assim, são 2 pontos que você tem garantido. São estudos que a gente faz de forma bem estratégica. Muito, muito importante é não esquecer do simulado. Eu insisto no simulado. Porque qual que é a importância do simulado? De hoje até uma semana anterior ao dia da prova. Você vai simular, você vai fazer as questões, o tempo que você leva para cada questão, o tempo para você ir no banheiro, o tempo para você beber água, o tempo para lanchar. E acredite, dá tempo de fazer tudo isso. Eu fui a última a sair da minha sala, mas eu não saí com fome, deu para espreguiçar, deu para ir no banheiro e deu para beber água, mas tudo com estratégia. Então é a hora que eu começava a medir o tempo, às vezes chegava lá dentro do banheiro e fazia lá os meus alongamentos, às vezes na mesa mesmo eu parava e ficava olhando pro quadro e mexendo o pescoço, né? Porque não tem pescoço que aguente. Mas dá para fazer isso. Então, no simulado é onde você pode extrapolar prazo, é onde que você pode errar. Lá no dia, não. Eu fui a última a entregar a prova fechada com gabarito marcado, mas teve gente que não conseguiu terminar a prova. Teve gente que não conseguiu passar o resultado pro gabarito. E aí é muito frustrante. A pessoa acha que o tempo é curto. Não, ele não é curto. Dá tempo de você fazer cada questão dentro do prazo, ainda fazer todas essas coisas. Oi, Marcela, bem-vinda. E fazer essas coisas, tá? Então, assim, não menospreze o simulado. Amanhã nós vamos fazer um cronograma e esse cronograma ele vai contemplar até a semana anterior da prova. O que é preciso fazer no dia anterior, no sábado? Pode estudar? Pode, mas tem até um certo horário que você pode estudar. Depois não estude mais. Os mapas mentais serão permitidos até um dia anterior. Então, assim, não perca a live de manhã, porque a live de manhã vai trazer essas questões, esses pormenores, esses detalhes que fazem toda a diferença na hora da prova. Combinado? E junto nós vamos firmes para a segunda fase do exame de ordem e aí as coisas mudam um pouquinho, tá? Alguma dúvida? Queria deixar alguma pergunta? Laninha, você gostaria de fazer alguma pergunta? Eu já estou terminando a live, que agora eu vou começar uma outra live. E convide as pessoas para participarem amanhã, tá? Se você conhece alguém que também está preparando para o exame de ordem, convide-o para assistir a live de amanhã. É muito importante a gente estar acompanhado com pessoas que estão com o mesmo objetivo, elas dão mais gás,
As dúvidas são a mesma, as conversas são iguais e tem a parte que eu falei dos amigos, né? Que essas pessoas têm lives especiais, tem interação especial. Então convide essas pessoas. No exame de ordem não existe, ninguém é concorrente de ninguém. No exame de ordem nós somos os nossos próprios concorrentes, porque ali é passar, passou, né? A carteirinha é sua, a vermelhinha é sua, tá bom? No mais, eu quero agradecer por você estar comigo aqui na live de hoje. Volte amanhã, 17h07, tem uma outra live onde nós vamos construir o cronograma de estudo, tá? De acordo com o seu horário, de acordo com as matérias que você domina, que você não domina. Então vai ser um cronograma bem personalizado, tá bom? Então não perca amanhã. E assim, Laninha, é bom que você tá aqui comigo, eu posso dizer diretamente para você. Eu confio muito em você. Eu vi a garra que você estudou. Eu vou cortar, tá? Depois, se você não quiser que isso fique na live aí no feed. Mas eu vi como você se preparou para entrar para a faculdade de Direito. Você fez uma boa faculdade de Direito, né? Que é a PUC, ela é uma excelente faculdade de Direito. Então a filosofia do direito ali, eu sei que lá é explorado de maneira diferenciada do que em outras faculdades. Acredite em você, você é capaz. Domine as suas fraquezas. O que você é deficiente, ou é atenção, ou uma coisa te distrai, tenta dominar o que você acha que está te prejudicando. E conte comigo, manda as perguntas. Você pode me chamar no WhatsApp, você pode me chamar aqui, que eu tô aqui para te dar maior apoio, tá? E maior do que eu para te dar esse apoio é aquele que te escolheu, aquele que te chamou, ele que vai te preparar até o final, tá bom? Que Deus te abençoe rica e poderosamente e te agradeço por participar dessa live, tá bom? Um grande beijo então e até amanhã, se Deus quiser.